episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. Seja bem-vindo a mais um podcast Café na Closer. Eu sou a Ana Giroto e hoje nós vamos falar sobre a tecnologia e o vídeo no processo de automação. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Daniel da Redrive. Seja bem-vindo, Daniel. Oi, Ana, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Vamos automatizar tudo aqui. Vamos, essa é a ideia, né? Daniel, conta para nós, como é que iniciou a ideia da Redrive? A Redrive ela nasceu de dores mesmo de empreendedor. Eu tinha um outro negócio, uma escola de inglês, e eu estava com muita dificuldade para conseguir fazer vendas. Eu vendia um produto que ninguém quer, que é inglês para adultos, né? Então eu tinha uma dificuldade já em relação ao produto para vender. Não era trivial a venda que a gente fazia. O adulto ele tem grandes objeções para voltar para a sala de aula. Então a venda ela era realmente uma venda difícil. Nesse processo, como empreendedor, eu vivi dois lados da moeda de empreender. Um primeiro cenário onde a gente conseguia crescer, escalar o negócio, conseguia fazer as vendas e o negócio estava fluindo. E um segundo momento que eu não entendi logo no começo por que aquilo estava acontecendo, onde a gente não conseguiu mais fazer vendas. A gente nunca parou de vender, mas a gente não conseguia escalar a nossa produção. E nada do que eu fazia funcionava. Formar time comercial, treinar novos vendedores, trazer vendedores formados, usar marketing digital no meu processo, e nada disso funcionou. E aí, no final de 2019, a gente encontrou um caminho diferente, que era automatizar processos comerciais, ir para um WhatsApp, gerar contatos estruturados, mais segmentados a partir de grupos de WhatsApp, Instagram, principalmente. E aí a gente começou a ganhar escala a partir da automação de comunicação no WhatsApp, e começamos a voltar a performar como na época da moeda que dava certo. E aí, o que aconteceu logo depois foi que veio a pandemia, o meu negócio fechou, e eu peguei aquele processo que servia para vender produtos difíceis, né, ou que funcionava para vender meu produto difícil, e eu converti ele numa nova empresa, que é a Redrive, que a gente basicamente resolve essas dores de automação, e principalmente dores de automação focado em vendas, né? Que talvez é o motor mais difícil da gente fazer funcionar na empresa, né? Se isso está funcionando bem, o resto da empresa está bem. É verdade. Mas sabe que eu falo, essa é uma dor de praticamente todos os empreendedores, né? A gente chega num nível de crescimento e parece que aquilo fica estagnado. A gente não consegue ir para um próximo passo. E é ali que é o momento de olhar, cara, como é que eu vou escalar o meu negócio? Como é que eu vou automatizar, né? Isso tem muito a ver com a máquina de vendas mesmo e com o motor de vendas previsível, né? A gente só consegue fazer previsão de mercado ou previsão de vendas quando a gente tem um modelo previsível. Ou seja, eu tenho um processo que eu sei que se eu escalar aquele processo, se eu tenho mais pessoas executando aquele processo, eu naturalmente vou vender mais. Então, quando você tem esse motor, você sabe que você tem que gerar mais lead, você sabe que você tem que mandar mais mensagens, fazer mais ligações, você sabe que naturalmente você vai gerar mais oportunidades e vai vender mais. Para você dobrar a tua capacidade produtiva, você vai pegar um outro vendedor e vai repetir exatamente esse processo, né? E aí, no momento que você tem isso, você começa a replicar isso para ter mais vendedores, né? E aí você consegue não estagnar em nenhum momento. E é natural que as empresas entrem nesse platô, né? Toda empresa, naturalmente, ela tende à estagnação, não importa o tamanho da empresa. Só que quando a gente tem a máquina e o motor previsível, a gente sabe qual botão apertar para que isso não aconteça ou para que a gente consiga dar o próximo passo com facilidade. E inclusive, além da Redrive, que é a plataforma, vocês também entram com essa parte de curso e orientação também, né? Vamos falar um pouquinho desse processo comercial, exatamente desde a parte da prospecção ativa, o contato inicial com o cliente e como a gente utiliza a plataforma, essa questão do vídeo também dentro do processo. Fala um pouquinho realmente do processo. Vamos lá, o processo de vendas ele tem etapas. E quando a gente tem... eu gosto de dar um exemplo para talvez botar todo mundo na mesma página. Assim, quando você entra numa loja de roupa para comprar uma calça, por exemplo, existe um processo acontecendo ali. A venda dessa calça ela não vai acontecer por obra do acaso. Você entrou na loja, a vendedora ela vai te receber, ela vai te dar um bom dia, né, uma boa tarde, ela vai vir sorridente lá, vai te atender e vai perguntar para você o que você deseja. Nesse momento, ela está conectando com você. Então, ela está fazendo o quê? Ela está fazendo a etapa de prospecção.
No momento que ela gerou esse relacionamento inicial, ela vai começar a entender o que você está buscando ali. Ela vai perguntar, olha, o que você está buscando? Ou como que eu posso te ajudar hoje? Ah, eu quero uma calça. Ela vai te qualificar mais, ela vai perguntar qual calça você quer. Para que, né, é para uma ocasião especial, é para o dia a dia. Você deu as coordenadas da tua necessidade para ela, ela vai te levar para um mostruário, ou vai te apresentar as peças, você vai experimentar, se servir, você compra. Esse é o processo que acontece numa loja física. Quando a gente pensa em como é que essa loja faz para vender mais, o processo do vendedor não vai mudar. O que a loja precisa fazer para vender mais é só fazer com que mais pessoas entrem na loja. Então, quanto mais pessoas entrarem na loja e mais o vendedor conseguir replicar exatamente esse processo, que é um processo que a gente sabe que funciona, mais vendas a loja vai ter. Então, a minha máquina de vendas ela está lá fora fazendo com que entrem mais pessoas para abastecer esse processo interno. Quando a gente olha para dentro do WhatsApp, esses mesmos processos eles acontecem. Então, eu tenho um processo inicial que é atrair pessoas ou gerar contatos possíveis. Eu vou mandar uma mensagem em massa, é o que a gente faz na Redrive, né? A gente escala essa comunicação para o vendedor, que é basicamente fazendo com que a gente tenha um alcance comunicativo muito maior para o time comercial. No momento que essas pessoas respondem, a gente vai identificar e vai qualificar quem tem aquela dor, quais são as necessidades que aquele cara tem, como que a gente pode resolver aquela dor que ele tem, e vai combinar uma próxima etapa de venda, que pode ser ou uma venda lá direta, ali, dependendo do produto, ou uma apresentação, né? Então, os processos internos, eles são de cada empresa, porque cada produto e serviço tem a sua forma de vender. Mas, no geral, o que a gente faz com a plataforma é isso, a gente vai ter uma jornada acontecendo e a gente vai tentar automatizando, né? Ou a gente vai automatizando com a plataforma cada vez mais essa jornada. E quando a gente olha para o vídeo, existe um momento ideal de você apresentar alguma coisa com vídeo. Então, num primeiro contato, a gente ainda não sabe quem é o cliente, a gente não sabe se ele precisa. Então, essa ainda não é um bom momento para uma apresentação de vídeo. Só que no momento que a gente qualificou, no momento que o cliente, que a gente entendeu que o produto que a gente tem, ele serve muito bem para aquela pessoa, eu preciso começar a gerar autoridade com ele. Ele precisa começar a me ver de uma forma diferente. Ele precisa começar a entender que a minha empresa pode resolver uma dor que ele tem. E, no geral, o vídeo ele vai conseguir apresentar isso com uma qualidade muito maior. Então, a gente até prefere no geral, né, quando a gente fala em vendas, é mais fácil sempre a gente vender no presencial. Só que o presencial ele tem os seus problemas. Eu não consigo ter um ganho de escala, por exemplo. O vendedor tem limite, né? Consegue fazer quantas reuniões por dia? 5, 7 no máximo, exatamente. Né? Aí, se eu vou para presencial, eu tenho os problemas de deslocamento e tal, isso vai afetar a minha produtividade. Então, quando eu vou para uma venda mais online, por exemplo, eu, de certa forma, eu vou ter que encantar melhor esse cliente, porque é mais desafiador fazer a venda online do que presencial. E aí, aqui eu acho que a gente começa a agregar valor nas apresentações quando a gente consegue exibir melhor a nossa empresa, depoimentos de clientes, projetos que a gente executou. Isso aqui ele vai ajudar com que a percepção de marca que o cliente vai estar tendo ali com o time de vendas seja muito maior e isso vai facilitar e vai aumentar naturalmente as vendas. Até tem vamos dizer assim, um preconceito que quando a gente fala, disparo em massa, parece que aquelas mensagens tipo automática, mas tem uma personalização. Eu acho que isso também é importante a gente trazer, porque quando a gente pensa em fazer automatizar, mas ela tem uma personalização. Então não é aqueles disparo em massa, mensagem igual para todo mundo, né? Então isso também é legal. E a tua ferramenta, a tua plataforma também traz isso, essa inteligência, né? Da mensagem, da copy, Na verdade, é sempre um conjunto, né? Não tem como a gente separar muitos processos, ferramentas e comunicação, né? A gente acaba tendo que assumir tudo dentro da plataforma. Quando a gente pensa em produção comercial, quanto mais personalizado, não só eventualmente comercial, né? Mas se eu pensar até em marketing, né? Quanto mais personalizada é a comunicação, mais fragmentada ela é, mais assertiva ela vai ser, provavelmente. Então, por que o marketing digital tradicional funcionou tão bem? É porque eu comecei a pegar um cara que tinha interesse em moto e fazer anúncio de moto especificamente para esse cara. Né? Então, eu tenho um link muito fácil ali de
oferta e demanda ali para a gente casar essas coisas. Na plataforma, a gente faz basicamente a mesma coisa. Então, eu consigo identificar pessoas que têm interesse em moto, e aí eu vou abrir uma conversa no WhatsApp com essa pessoa falando de moto. Então, a minha chance de chamar a atenção desse cara, de conversar e de gerar uma conversa, uma prospecção amigável, onde eu vou gerar esse relacionamento inicial, que vai me permitir qualificar, que vai me permitir vender, ela é muito maior. Então, o uso ideal da plataforma, sim, é quanto mais fragmentado, a gente chama de segmentações, então quanto mais segmentado tiver, mais eu consigo mandar mensagens em massa, na verdade é mandar mensagens com uma larga escala de quantidade de mensagens, mas ainda assim o conteúdo dela sendo muito bem direcionado para aquela pessoa. Então, quando a gente até faz um mix aqui de conteúdo da mensagem com vídeo, por exemplo, é como se eu for prospectar um cliente para vender energia solar, na hora que eu for mandar um case para ele, eu vou mandar um case de energia solar. Na hora que eu estou prospectando um cara de consórcio, eu vou mandar um case em vídeo de um outro cliente de consórcio. E aí eu tenho também essa aproximação do contato que vai gerar mais segurança, que vai gerar outros gatilhos mentais aqui que vão ser importantes para o processo da venda acontecendo também. Então, a gente não indica, por exemplo, esse uso de mensagem igual para todo mundo, né? Porque basicamente quando a gente tem medido isso, né? Então, 40% das pessoas, elas não respondem esse tipo de mensagem. Sim. Elas ignoram completamente. E aí o teu alcance já em relação à comunicação, por mais que você esteja chegando lá, né? O WhatsApp ele é muito poderoso para isso, eu consigo chegar lá na ponta, mas se o cara não está me respondendo, está me ignorando, não está adiantando nada. Então o processo de comunicação ali com esse trabalho comercial, com a forma como a gente vai, na verdade, iniciar essas conversas faz muita diferença no resultado. Que é aquilo que tu comentou, é o que tu já faz ali, digamos, presencialmente, né? Porque também depende muito da tua abordagem, como você vai conduzir, que vai dar o sucesso para venda ou não, né? Então, isso é também bem legal. E uma coisa também, às vezes a gente fala, é a parte da prospecção ativa, né? Mas agora, quando a gente entrar também nessa parte de relacionamento, também é um canal muito interessante manter esse relacionamento com o cliente, né? Esse contato, para não deixar esfriar, realmente essa aproximação, né? Assim, a gente tem que entender, né, que o negócio, ele, no todo, né, os negócios, eles são feitos de pessoas e processos. E a gente está ali para entregar algum serviço, algum produto para o nosso cliente e gerar algum valor na vida dele. E a venda em si é só uma troca, né? Do que eu estou oferecendo, o cliente está me remunerando por aquilo. Quando a gente entra no relacionamento, também é um universo gigantesco aqui, porque o cliente que eu vendi há 2 anos atrás, se eu não continuar nutrindo ele eventualmente ele nem sabe o que a empresa é hoje. Né? Então, às vezes ele nem sabe quais os produtos novos que a gente lançou. E isso é importante, que a gente mantenha esse relacionamento. Nessa parte, a gente tem a parte do CRM, que ela é vital nesse acompanhamento aqui, né? Por isso que a gente também tem o CRM dentro da ferramenta, que eu preciso manter as coisas organizadas. Eu posso fazer toda a comunicação da minha empresa pelo WhatsApp? Posso, mas o WhatsApp é uma ferramenta excelente de comunicação e péssima para gestão de contatos. Se você pegar o teu WhatsApp, certamente você tem mais de 4, 5 mil contatos no teu WhatsApp e boa parte desses contatos faz mais de 2, 3 anos que você não fala. Às vezes dá para usar, por exemplo, um grupo dos caras que estudaram comigo lá na faculdade ou no colégio, eu mandar uma mensagem para eles pedindo indicação, falando, olha, comecei um projeto novo aqui e tal, você tem alguns amigos teus aí que tem essa e essa e essa característica para você me indicar? É um uso de ferramenta de disparo em massa muito eficiente que vai tirar resultado. Só que dentro da tua carteira de clientes, né, a gente vai ter cliente que comprou produto A, produto B, produto C, e aí também não dá para eu mandar uma mensagem igual para todo mundo. O cara que comprou produto A, eu tenho que mandar vendendo e oferecendo produto B. O cara que comprou produto C, às vezes precisa de uma mensagem para fazer um contorno não um contorno de objeção aqui nesse caso, mas eu preciso entender o momento dele para ver se ele está precisando de alguma outra coisa. Né? E até mesmo quando tu falou, daqui a pouco, fazer um pós-venda, ver se ele gostou do trabalho, né, do serviço. A gente tem um case bem legal, que é da Camila. A Camila ela tem 1 milhão de contatos no Instagram e ela faz mais vendas hoje com a Redrive do que com o Instagram dela. Na Redrive ela só tem 38 mil contatos. Só que a cada 90 dias ela consegue falar com toda a base de contatos dela. E cada vendedora dela manda 100 mensagens por dia no WhatsApp. Ela tem uma taxa de resposta de 85%. Isso faz com que a cada 100 contatos eu gere
conversas efetivas ali com 85 dos meus clientes. E é uma loja de roupa. Só que essa abordagem permanente ali faz com que aquele cliente, eu esteja sempre lembrando aquele cliente que eu existo. Então, pode entrar aqui com... Quando é cliente, um vídeo, uma imagem, ele vai entrar com uma facilidade maior do que um cara que não me conhece ainda. Agora, nesses casos, eu consigo mandar, olha, estou com um produto novo aqui, posso te mandar o vídeo para você conhecer? E daí, pum, vai um vídeo lá para a pessoa assistir. Então, eu desperto a curiosidade, peço, entendo ali já rapidamente no WhatsApp quem tem aquela necessidade e daí já entro com um vídeo para gerar valor para o cliente e gerar resultado. Perfeito. Sabe que eu sempre indico para os nossos clientes aqui da produtora, inclusive a questão do podcast. Uma ação e que dá muito resultado é isso. Ele grava um programa de podcast e depois ele manda para toda a base de clientes dele, tanto ativos quanto inativos. É uma forma de se relacionar, gerar valor, produzir um conteúdo bacana. E é para você ter essa aproximação, né? E dá resultado, gera vendas sem aquela intenção. Estou entrando em contato para vender. Não, estou entrando em contato para me relacionar com o cliente. Para gerar valor no final do dia, né? Então, eu consigo... Qual que é a diferença do uso da Redrive com o uso, talvez, de mídias tradicionais de marketing digital hoje? Se você fizer uma postagem orgânica no teu Instagram, então, beleza, eu tenho o Instagram lá da minha empresa, ele está bem organizado. Se você fizer uma postagem lá nessa comunidade, apenas 5% da tua base vai efetivamente ver essa tua postagem. Então, o teu alcance efetivo de comunicação dentro da tua comunidade do Instagram, ou do teu Facebook, ou do teu LinkedIn, ela é muito pequena. Então, por mais contatos que a gente tenha lá, a gente tem um alcance muito limitado. Aí não adianta, às vezes, a gente ficar produzindo bons materiais se a nossa comunicação não está chegando na ponta. Então, e aí a gente tem um intermediário aqui, que é Facebook, que basicamente ele vai dizer o quanto que a gente pode alcançar ou não. A gente consegue trabalhar algumas coisas, mas no geral o nosso alcance vai ser limitado. Se eu quiser alcançar todo mundo, eu vou ter que pagar normalmente, né? Então eu vou ter que pagar aquele tráfego para chegar lá naquele cara. Mas a minha base de cliente, ela já é minha. Normalmente eu já tenho todos esses contatos. Eu já tenho o telefone do cliente, por exemplo. E se eu mandar uma mensagem do WhatsApp, eu tenho 100% de alcance. Então é muito mais efetivo a minha comunicação, ela vai dar muito mais resultado. E aí sim vai ter que casar com uma boa estratégia aqui de comunicação para que isso dê muito resultado. E sim, não é só de vendas que a gente vive, né? Se a gente não gerar relacionamentos, se a gente não gerar conexão com o nosso cliente, a gente também não vai gerar longevidade de relacionamento, novas vendas para o mesmo cliente, que é muito mais fácil até da gente fazer do que conquistar clientes novos. Né? Falando em relacionamento, vamos contar a novidade? Vamos? De primeira mão, gente, olha só. O livro A Magia da Conversa. Conecte-se, influencie e venda. Fala um pouquinho. Vamos lá. O livro é um pouco da história da jornada da Redrive. Nos últimos 6 anos eu vivi algumas montanhas russas, né, de perder tudo, tendo que recomeçar e tal, mas a gente foi descobrindo muita coisa. A gente descobriu, ou quase que decupou todo o processo de como que eu falo bem com as pessoas e como que eu consigo me conectar com qualidade, como que eu consigo fazer com que o motor comercial aconteça dentro do WhatsApp, a partir de processos mesmo que a gente consiga reproduzir eles. E a gente foi entendendo todos os gaps que tinham nesse processo todo. Então, vai desde a gente entender mudanças de comportamento do consumidor, né, até a gente entender como é que esse processo pode funcionar no WhatsApp e os detalhes que fazem com que ele funcione. Então, o livro é bem prático, técnico até, em relação a vendas por WhatsApp, vendas por conversa, mais especificamente, com muito exemplo prático também, de coisas que a gente já validou e já testou e já sabe que funciona. Então, é bem técnico e é meio que é um conteúdo bem sólido em relação a... E conteúdo não... inspiracional, realmente bem técnico para entender, de todo o entendimento que a gente teve da nossa experiência e da experiência dos clientes usando a nossa ferramenta. É tipo um manual, um passo a passo. Além tu já consegue aplicar no negócio. Sem dúvida. Sem dúvida consegue entender tudo, né? A gente teve mudanças comportamentais muito importantes nos últimos anos e eu até comecei falando disso, né? Que eu não entendia muito isso lá atrás, o que estava acontecendo. Porque ao longo dos anos, as minhas vendas elas foram caindo
a gente não conseguia mais performar igual, mesmo às vezes trabalhando muito mais do que antes. E depois de um bom tempo que eu tinha Redrive, eu consegui entender que o trabalho que eu fazia, ele estava, de certa forma, correto, ele não tinha mudado, o produto não tinha mudado, muito pelo contrário, ele estava melhor do que antes, só que as pessoas haviam mudado, por exemplo, e a gente estava usando o canal errado. As pessoas, elas pararam de atender telefone. E aí a gente usava basicamente telefone para fazer abordagem comercial e aí parou de funcionar. Depois, hoje a gente entende que, pô, não foi só o telefone que mudou. As pessoas pararam de atender telefone, as pessoas pararam de usar e-mail, as pessoas pararam de usar SMS. Né? E aí, o que sobrou de comunicação como plataforma no Brasil hoje é o WhatsApp. Então, esse entendimento foi importante para a gente chegar e entender, não, beleza. Eu fui descobrindo isso meio que por tentativa e erro, batendo a cabeça em várias paredes, assim, pô, vou por aqui, não dá certo, vou por ali, até a gente encontrar um caminho que ele era muito eficiente. Hoje, né, validado em milhares de empresas, 30 países já usam Redrive, então a gente sabe que é um processo que funciona para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de tamanho de empresa. A gente atende desde grandes empresas até salão de beleza, né, ou pequenos negócios mesmo, o cara que tem às vezes ticket lá de R$ 15, $15 e a gente atende todo mundo. Tem cliente que tem ticket de 8 milhões e também usa a ferramenta. Por quê? Porque todo mundo está no WhatsApp hoje, principalmente quando a gente fala de Brasil. E aí a gente precisa olhar o WhatsApp como o principal canal de comunicação do nosso negócio e de uma forma muito profissional, né? Não como mais uma, talvez, ferramenta ali que está ali e a gente usa sem muita técnica, né? Então, a ideia do livro foi, bom, a gente já aprendeu muito, já bateu muita cabeça, as pessoas não precisam passar pelo mesmo problema. Vamos escrever o livro para ajudar a passar por esse processo. Eu já tô louca pra ler. Vou começar hoje. Mas que bacana, né? E até tu comentou, e uma coisa também, aproveitando também, estou usando a tua plataforma e eu tô tendo mais, como que tu falou, eu tô tendo mais resultado com a plataforma e conseguir agendar reuniões do que fazer aquela ligação fria e entrar em contato. Então, realmente funciona. É como tu falou, tem ainda muito teste dessa primeira abordagem, de como tu vai estruturar isso, que é muito importante, né? Mas a questão do resultado já sou prova viva que funciona. A gente tá tendo bem bacana. E como é que as pessoas te acham, Daniel? Meu Instagram é daniel.reginato, acho que é o canal principal aí de comunicação com todo mundo. Por lá tem os outros canais. O Instagram da Redrive também, @redrive.com.br. A gente faz um trabalho ali no Instagram basicamente de comunicação, de ensinar mesmo, passo a passo, do que funciona, o que não funciona, as descobertas, mostrando um pouquinho das tendências, para onde que a gente está indo. São os nossos canais principais. Como tu falou, e é bem legal que vocês têm esse braço da educação, né? Realmente de ensinar. Eu, inclusive, já fiz o teu curso, né? De vendas, então é bem bacana, né? Não é só a plataforma, mas todo esse ecossistema, né, do negócio, da educação. Porque quando a gente olha quando a gente olha para os processos da empresa e desse relacionamento com o cliente, tem muita coisa que é sempre a mesma coisa. Então, processos internos, por exemplo, um processo de onboarding de um colaborador. Se eu tenho um vídeo apresentando como é que é a empresa, como é que ela foi fundada, qual é a cultura da empresa, quais são os processos, eu vou ter o trabalho de gravar um vídeo. E as pessoas que vão passar por ali não vão ter que ficar toda vez fazendo isso. O cara vai assistir um vídeo e vai entender aquilo lá. Quando a gente olha para o cliente, é a mesma coisa. Eu vou ter processos de relacionamento com o cliente que são sempre a mesma coisa. Então, explicar como é a empresa, como é que vai funcionar o negócio e tal. Eu posso mandar simplesmente um vídeo para ele e ele vai conseguir gerar ali, vai conseguir entender melhor o processo, né? Ou vai conseguir se resolver sozinho. A empresa, quando ela é relativamente pequena, isso não é uma grande dificuldade. Então, eu consigo, às vezes, dar esse atendimento personalizado. Mas quando a gente quer... Obviamente que se você é empreendedor, você quer crescer. Porque a gente costuma falar que se a gente não está crescendo, a gente está morrendo. Por quê? Porque se eu estou num platô, o meu custo, para quem é empreendedor sabe, o meu custo ele nunca vai ficar paradinho. O meu custo ele sempre vai aumentar. E a minha margem de lucro ela tende a diminuir no longo prazo. Então, por isso é tão importante eu estar sempre crescendo, né? Porque senão, naturalmente, o negócio morre. Se eu continuar com a mesma quantidade de cliente, meu custo aumenta, a inflação mata a gente e tudo mais, né? Então, tudo tende a derrubar. Então, eu preciso estar com esse motor muito ativo ali para eu fazer esse crescimento acontecer. Aí o negócio está crescendo, então
No começo é relativamente fácil, talvez até uns 200 clientes até é relativamente fácil. Mas depois, quando você começa a ter milhares de clientes, se você não automatizar os teus processos, você vai ter que escalar pessoas em todas as etapas. E daí, às vezes você tem uma máquina, uma empresa muito grande, com muito cliente, mas com uma margem de lucro muito pequena. Porque Então, inflamou, vamos dizer assim, né? Inchou a empresa. encheu a empresa inteira. Então, o ideal dos negócios é que a gente sim continue crescendo, mas que o nosso custo ele continue relativamente baixo e contrado, né? A gente costuma falar que é a boca do jacaré, né? Que eu tenho que continuar com a minha linha de custo relativamente baixa e meu faturamento sempre aumentando. E aí também aqui, quando a gente fala disso, entra a questão da educação do cliente. Então, tudo que é processo de suporte, tudo que é processo de onboarding, a ideia é que a gente tenha vídeos aqui onde o cliente consiga se resolver. A gente desenvolveu na Redrive o Redrive Play, que a gente conta lá as nossas experiências, os cases dos clientes, né? Mas a gente tem o uso da ferramenta, como é que usa, como é que faz. E isso tudo facilita muito o processo, né? Muitos dos problemas o cliente mesmo resolve sozinho, e aí não onera a empresa, e até para o cliente acaba sendo melhor, né? Porque ele não tem que esperar alguém atender, marcar um horário. Não, ele vai ali, já acessa um vídeo, já acessou a aula que ele precisava, já resolveu o problema dele e já seguiu. Então, a gente usa, por exemplo, o vídeo a gente usa em várias etapas da jornada, mas a gente dá muito foco nessa questão da educação interna mesmo, né? Porque é ali que normalmente a gente tem bastante atrito com os clientes e é mais fácil no final do dia para todo mundo, né? Se eu já tenho uma plataforma ali que o cliente já entra, já pega o vídeo, já se resolve, eu não estou gerando trabalho do meu lado e estou atendendo bem o cliente. Facilita todo o processo, né? Isso aí. Show. Muito obrigada, Daniel. Foi bem bacana. E você que está assistindo esse podcast, compartilhe com todos os empreendedores da tua base, né, de clientes, os teus grupos de WhatsApp. Porque é isso, é a gente levar conhecimento, levar informação e acesso também, né? Acho que isso também é bem, bem importante. Obrigada. Valeu. Até Valeu, mais. galera. Até mais. Tchau. Mais um episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer.